A mensagem a seguir é uma pregação da Igreja do Nazareno Nova Europa. Esteja conectado conosco. Assista os cultos online pelo nosso portal www.inne.com.br. Ouça a Nasa Rádio pelo site www.nasaradio.com.br. Igreja do Nazareno Nova Europa, mudando a história de sua vida. Boa noite, igreja. Graça e paz. Se de repente a minha voz dá uma falhada, eles são culpados. Todos. Você está feliz, Giovana? Então tá bom. Foi Giovana está escondido por aí. Se eu contar algumas coisas. Eles estão com medo, achando que eu vou passar o vídeo lá da música que eles... o povo vai... Não, né? Quer cantar ao vivo? Não, né? Mas, antes de mais nada, quero agradecer a pessoa do pastor Itimar pelo voto de confiança à igreja e aos pais também, que liberaram os filhos para passarmos esse tempo lá no Recantos Paraíso. Saímos daqui quinta-feira, 11 horas da noite, e a nossa proposta, minha e do... Ô Bruno, você está fazendo aí? Vem para cá, você também é adolescente. Aí. Nossa proposta do Bruno, quando Deus colocou ao nosso coração esse desejo de realizarmos esse retiro, aproveitando o feriado, mas nós fomos assim, só que tem que ser algo diferente, algo mais voltado para as coisas do céu. Aí eu até brinquei com eles assim, lá não vai ter lazer, lá não vai ter nada, vocês estão proibidos de levar celular, proibido de levar tablet, todas essas coisas que nos distraem, lá não vai ser permitido levar. Por quê? Nosso tempo lá vai ser totalmente voltado em buscar a Deus. Então, verdade é que criamos lá o quartinho da oração. O quartinho da oração foi aberto a porta na sexta-feira ao meio-dia, e dividimos este grupo aqui em 16 grupos lá, e de hora em hora entrava 3, eles passavam ali 1 hora orando, saía aquele grupo e entrava outro. Encerrou agora no domingo, às 10 horas da manhã. Então foi orações feitas naquele quartinho que Deus derramou da sua graça e da glória dele. Um momento em que Deus falou comigo assim: filho, é isso que eu vou realizar na vida deles. Foi quando a Giovana, essa, dá um tchauzinho, Giovana, para todos conhecer. Vá. Aí. Você está feliz? A Giovana e a Aline, elas que abriram o quartinho da oração na sexta-feira ao meio-dia. Quando foi 1 hora da tarde, elas saíram. Quando a Giovana ela passou aonde estava sentada, ali almoçando, a presença de Deus que estava na vida desta adolescente, da Giovana, tomou a minha vida de tal maneira que as lágrimas cortou a minha face. Eu não pude conter as lágrimas e comecei a sentir a presença de Deus, de tal maneira que o Espírito de Deus falou assim: filho, isso é o início daquilo que eu vou realizar no meio dos adolescentes. Mas eu também quero abrir aqui para alguns deles estar dando um testemunho daquilo que Deus falou com eles, da experiência que eles tiveram lá no quartinho da oração. Agora nós estamos com problemas, eles querem o quartinho da oração aqui na igreja, na casa, aonde eles estiverem, na faculdade, eles querem um quartinho da oração. Aí eu disse para eles: olha, a igreja é o quartinho da oração, é o lugar onde Deus se manifesta também. Gostaria de chamar o Betareve o primeiro. Nossa! Ele também teve uma experiência com Deus lá nesse retiro, no quartinho da oração, no seu turno. No sábado, às 11 horas da noite, eu falei para o Bruno, estamos com um problema. Por quê? Eles não querem mais sair do quartinho. Venceu o horário de um turno, mas eles querem ficar. Quando, de repente, no quartinho já não cabia mais ninguém, porque os turnos não queriam sair.
Eu falei, aí o Giovanni, cadê o Giovanni? Giovanni voltou para mim e falou, pastor, não é o meu horário, mas eu posso ir para o quartinho? Eu falei, vai correndo, corre. Por quê? Eles descobriram, entenderam o valor da presença de Deus. Eles não queriam jogar bola. Eu falei, vocês não querem jogar bola, piscina? Ele falou, não, quero o quartinho. Então eu falei, vai para o quartinho buscar Deus. Giovanni, cadê ele? Não está, né? Está cansado porque não deixaram ele dormir, tá certo. Boa noite, igreja. O que eu gostaria de falar aqui é que Deus, ele superou as minhas expectativas naquele lugar. A gente já sabia qual era o nosso propósito, a gente já sabia que a gente iria para aquele lugar não para um momento de lazer, não para um momento de comunhão. Lógico que ela houve, né? Lógico que a gente teve lá momentos de lazer, momentos de comunhão, mas principalmente a gente foi lá para poder contemplar a face do Senhor, né? E como o pastor disse, a gente teve lá esse quartinho da oração, esse lugar onde a cada hora, durante essas 48 horas, do meio-dia de sexta até o meio-dia de hoje, pelo menos 2 pessoas estavam lá, todo esse tempo orando, né? Buscando a presença de Deus, buscando o teu Espírito. E eu tive uma experiência assim, sobrenatural naquele lugar, né? O tema do nosso acampamento foi Inconformados, né? E a gente quando começou a entrar naquele lugar, a gente começou a sentir uma presença muito grande de Deus naquele quartinho. Das pessoas, né? A gente pôde ver as pessoas saindo de lá com seus corações quebrantados. A gente pôde ver as pessoas saindo de lá de uma forma diferente da que entraram, né? E eu fui uma dessas pessoas, né? Que pôde sentir a presença de Deus naquele lugar. A minha oração a Deus foi que no meio desse mundo a gente pudesse ser usado por Deus, a gente pudesse ser usado por Deus para mudar a forma como esse mundo anda hoje, né? E durante uma oração ontem à noite, eu estava orando sobre isso, eu estava pedindo para Deus me usar. Senhor, usa-me para que eu me torne ferramenta nas tuas mãos, para que o Senhor venha fazer de mim um canal de bênção para outras vidas, para outras pessoas, né? E o que aconteceu foi que Deus, ele me mostrou em um determinado momento. Eu pude ver ali todos os jovens, os adolescentes, e Deus, ele falou nitidamente para mim. Ele falou, tá vendo essas pessoas? Eu vou usar elas. Eu vou usar essas pessoas. Eu vou usar a sua vida para mudar a história de outras vidas, né? E a minha expectativa, ela foi superada. Ela foi superada naquele lugar. Eu sabia que eu estava indo para buscar a presença de Deus e eu pude contemplar a presença de Deus. Deus, ele falou comigo naquele lugar. E o que eu tenho para falar para a igreja é isso. A palavra dele diz que a gente iria achar ele quando a gente buscasse de todo o nosso coração. E a gente foi lá, a gente buscou, a gente orou, a gente intercedeu. E Deus, ele fez a parte dele. Deus, ele desceu com a tua glória. Deus, ele desceu para nos mostrar. Deus, ele desceu com a tua presença. Ele queimou o teu espírito no nosso coração. E nós pudemos ser fortemente edificados naquele lugar. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus. No sábado, nós tivemos uma vigília. E perto do meia-noite, nos reunimos dentro de um saguão. E eu disse para eles, olha, nós vamos orar pelo menos até 1h da manhã. Depois dessa oração, quem quiser ir se retirar e dormir, fique à vontade. Porque na quinta-feira já saímos tarde e também tivemos uma vigília. E eu só sei que a glória de Deus se manifestou de tal maneira naquela vigília do sábado, só para vocês terem uma ideia do que aconteceu. Pensam na Raquel, a minha esposa, tomada por Deus, falando em línguas estranhas, correndo dentro do saguão, botando a mão na cabeça desses meninos, chamando a atenção de alguns, profetizando e abraçando e orando. Eu falei, Deus, é só o Senhor para fazer isso. Conhecendo a minha esposa, só o Senhor. E terminamos aquele período, eu disse, olha, vocês estão liberados para ir dormir. Aí eles foram encostando na parede, encostando.
Aí eles disseram: pastor, nós não queremos ir embora, queremos mais a presença de Deus. Eu falei: vocês querem mais? Então vamos orar mais. E entramos a madrugada adentro buscando a presença de Deus. Amém? Gostaria de chamar, saindo, por favor. Você já pega. Boa noite, igreja. Eu cheguei nesse acampamento, a gente tem buscado Deus todos os dias aqui na igreja, pelo menos 3 vezes por semana, das 11 à meia-noite, e sempre passa da meia-noite, aí quando a gente vê já é 2 horas da manhã. E eu fui com uma expectativa muito grande, não para a minha vida, mas que Deus pudesse impactar as pessoas que estavam lá. E foi isso que aconteceu. Foi maravilhoso ver adolescentes, pessoas de 13 anos se rendendo à presença do Espírito Santo, sabe? Foi maravilhoso ver o trabalhar de Deus. E o que Deus ministrou no meu coração lá foi a história de Marta e Maria. Quanto tempo você tem passado comigo? Às vezes a gente deixa tudo e Deus por último. Mas eu quero te dizer que Deus quer ser o seu alvo, assim como Ele foi o nosso alvo naquele acampamento. Ele quer ser a única pessoa importante para você, a mais importante de todas, e foi isso que aconteceu com todos aqui. A gente estava lá com o propósito de buscar a Deus verdadeiramente de todo o coração, e Deus desceu do céu, teve pessoas que foram batizadas, eu creio, teve pessoas que nunca viram a glória de Deus, e ali ela foi manifestada. Isso foi glorioso para a minha vida, eu já tinha presenciado isso, mas ver isso na vida dos adolescentes, de uma geração que Deus está chamando, que Deus escolheu dedo a dedo, e foi maravilhoso. Deus, Ele tem um propósito para cada um de vocês aqui, e para a igreja também. E a mensagem que eu quero deixar é que, quanto tempo você tem passado com Deus? Para nós, no último dia, 1 hora foi pouco, sabe? A gente começou a amontoar todo mundo dentro do quartinho, falando: eu não quero sair daqui. E outros na porta, fazendo fila, falando: eu quero entrar, eu quero sentir a glória de Deus. Então, quando você via, tinha pessoas 3 horas orando continuamente, não queria parar. E eu tenho sido falha. Eu não tenho passado mais tempo com Deus sendo que eu posso passar. Eu tenho sido uma pessoa numa correria para lá e para cá, sendo que Deus quer ser o alvo da minha vida. Eu sei que na correria, às vezes, a gente deixa Deus em segundo plano, mas eu falo: Deus está ali. E Ele não rejeita um coração rendido, e foi isso que aconteceu. Eu acho que o que eu vi ali foi a rendição de uma geração que vai ser usada tremendamente por Deus. Amém? Glória a Deus. Foi algo diferente. No sábado, pela manhã, quando o pastor Edmar esteve lá para ministrar a palavra, o pastor Edmar até chegou e falou: poxa, eu vim correndo para pegar um pãozinho com manteiga, tomar um... Falei: pastor, nessa manhã não tem pãozinho com manteiga, porque essa manhã é jejum. Você imagina? Esses meninos jovens, adolescentes, famintos, mas todos eles concordaram em fazer amanhã do sábado jejum. Então foi um período de uma manhã onde Deus se manifestou também através da ministração do pastor Edmar sobre eles, e foi um período assim maravilhoso. Então foi um retiro assim internacional. Foi aonde Deus se manifestou e com certeza mudou a nossa história naquele lugar. Vou chamar a Laura também, então uma experiência com Deus. Paz do Senhor, igreja. Boa noite. Bom, eu e a Jaiane, minha irmã, nós fomos na sexta-feira à noite, porque nós estávamos trabalhando durante o dia, e a gente se perdeu. Fomos parar quase em Ubatuba. Foi assim uma luta, uma batalha. Realmente o diabo estava furioso, ele não queria que a gente chegasse lá. Mas quando a gente estava chegando ali perto, o Bruno falou: eu vou buscar vocês. E ele subiu assim, quando a gente entrou na estradinha de terra, da estradinha de terra, antes de chegar na chácara, eu já comecei a sentir a presença de Deus. Eu falava assim: como é possível? Quilômetros, não sei, metros. E eu sentindo a presença de Deus, eu falava assim: meu Deus, o fogo está descendo lá. O que eu estava fazendo trabalhando? Vou ir lá. E eu cheguei assim com uma expectativa no meu coração, que Deus, eu não posso falar nem que Ele surpreendeu, porque eu não sei o que a glória de Deus fez comigo naquele lugar.
Assim, se eu fosse começar a contar todas as experiências que Deus me deu, não foi só no quartinho, em todos os momentos, do momento que eu cheguei até o momento que eu saí, e até agora eu consigo sentir a glória de Deus. Eu estou agloriada, eu estou aleluiada. Igreja, não tem nada melhor do que estar na presença de Deus. Não tem nada melhor do que sentir o amor de Deus. Não tem nada melhor. Não tem nada nesse mundo que me afaste da presença de Deus, porque é muito bom. É a melhor coisa que nós temos, é o galardão extraordinário que Deus deixou. É ter a presença do Espírito Santo, é ser cheio do Espírito Santo todos os dias. Não são apenas manifestações, mas sim ser cheio. Acordar, bom dia Espírito Santo, ser cheio, ter o coração contrito e quebrantado todos os dias. E isso foi um diferencial na minha vida. Esse retiro, assim, esse ano já tem sido um marco na história da minha vida. Tem sido assim um divisor de águas na minha vida. Deus tem trabalhado assim de formas que eu falava assim, como é possível? Eu descobri que Deus é um Deus infinito. Que não tem um nível de busca, eu vou buscar até aqui. Não, Deus é infinito. A gente busca Ele pela eternidade. Então nós temos que procurar conhecer a Deus, para que a gente possa habitar com Ele na eternidade. E, bom, é isso que eu queria deixar. Sejam aleluiados em nome de Jesus. Larissa. Eu falei para minha esposa hoje, a Raquel, falei para ela o seguinte: se tivesse jeito de colher as lágrimas que a Laura derramou naquele lugar, dava para encher uma caixa de 1000 litros. Porque eu nunca vi jovem chorar tanto, como muitos aqui houve um quebrantamento, uma manifestação de lágrimas. Era gente passando, um olhava para o outro, já era suficiente para chorar. E um chorando, foi bom que a grama ficou verdinha lá naquele lugar. Larissa também, ela compartilhou conosco lá uma experiência que ela teve com Deus nessa vigília, nos momentos da oração, várias experiências lá Deus derramou, e ela nos contou uma assim que foi maravilhosa a experiência. Paz do Senhor, igreja. Eu vou gaguejar porque é a primeira vez que eu falo no microfone. Eu tenho muita vergonha, mas o Senhor me dará coragem, amém, eu estou aleluiada. Naquele quartinho de oração eu falei para o pastor e falei para o Bruno também que foi providência de Deus, porque os anjos do Senhor conseguem trabalhar para a glória de Deus na vida dos santos que somos nós, que nós não temos mais o jugo do pecado. Nós pecamos, mas o pecado não nos domina, a gente luta contra o pecado. E eles só conseguem trabalhar debaixo de oração. E foi muita oração naquele lugar. E em uma das vigílias que o pastor estava pregando e que a Raquel começou ali, o mover do Espírito Santo e tal, estávamos todos unidos como corpo de Cristo, ajoelhados, muitos com o rosto no chão, e ali nós somos um corpo só. E a glória de Deus se abriu naquele lugar, as mãos de Deus estavam sobre aquele lugar, os anjos do Senhor estavam ali, e os anjos do Senhor aqueciam o ferro com as iniciais de Cristo no fogo do Espírito Santo, e marcava cada jovem aqui. Cada jovem aqui, depois daquele dia, depois desse retiro, mudou. E a Bíblia fala que... Deixa eu abrir aqui, dá licença. A Bíblia fala em 2 Coríntios 5,17. Portanto, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas se passaram, eis que tudo se fez novo. E na vida de todos nós, inclusive na minha, foi um divisor de águas esse retiro. O que era velho ficou para trás, ficou distante desse retiro. E nós temos nova vida em Cristo. E nós somos o corpo de Cristo a partir de então. E a glória de Deus desceu sobre aquele lugar. Essa geração é uma geração diferente mesmo. Enquanto a gente estava orando lá na sexta-feira à noite, no quartinho, o Senhor falou claramente ao meu coração que essa geração,
desse retiro sairão pastores, sairão profetas, sairão missionários que vão aos 4 continentes da terra pregar o evangelho com ousadia que o Senhor dará a todos eles. E essa glória veio com todos nós e vai sair daqui, vai pegar toda a igreja, vai fluir, o rio de águas vivas do Senhor vai fluir por todos nós. E não importa se você não é mais jovem em idade, mas você é jovem de espírito. E a idade só trouxe maturidade com Deus, maturidade espiritual, para que a gente tenha a ousadia de pregar o evangelho em todos os lugares, porque não tem nada melhor do que estar na presença de Deus, gente. Glória a Deus. Glória a Deus. Algo que foi interessante que aconteceu lá, na quinta-feira, quando chegamos à noite, esse retiro do Paraíso, apesar da Val dizer que elas quase chegaram em Ubatuba, mas é aqui em Sumaré. Elas estavam um pouquinho erradas do caminho, mas quando chegamos naquele lugar, a dona, chama Selma também, ela falou: pastor, aqui nós temos um probleminha que é a questão do barulho, porque os nossos vizinhos, é um lugar bem deserto mesmo, mas eles costumam fazer uns bailão sertanejo aqui, mas eles vão até certo 2, 3 horas da manhã, depois eles param. Então é quinta, sexta e sábado. Eu falei, tá bom. Aí na quinta-feira o bailão estava daquele jeito, estava o tchê. Eu falei, nós vamos orar que Jesus vai queimar. Eu só sei que eu nem percebi se apagaram as luzes lá daquele lugar. Vocês ouviram mais música? Não teve baile na sexta, não teve baile no sábado. Saímos de lá debaixo de uma graça da glória de Deus, porque Deus fechou a boca do diabo naquele lugar. E até a mulher estranhou, ela falou, olha, nunca aconteceu isso, porque ela tinha falado para mim, qualquer coisa que estiver incomodando, vocês chamam a polícia. Eu falei, não vai ser nem necessário, nós temos o quartinho da oração. O quartinho da oração lá, Deus resolve isso aí, tá certo? Eu também queria chamar a Karen. Karen vai ser pregadora da palavra. Ela já fez uma mensagem com 10 pontos. Eu falei, ó, pega leve. Boa noite, igreja. Então, eu quero falar um pouco para vocês sobre o que Deus ministrou lá no retiro na minha vida, né? Que Ele ministrou para mim. Bom, esse acampamento, assim, foi maravilhoso, esse retiro, né? Foi muito maravilhoso, assim, a glória de Deus estava transparente, não é transparente, estava visível, sabe? Estava visível naquele lugar. E eu percebi que Deus tem ministrado, em cada adolescente, em cada jovem, de maneira muito diferente, sabe? Deus tem falado em cada coração de maneira diferente. E quando o Antônio Marcos falou assim, perguntou se eu podia dar um testemunho, uma palavra, eu falei, não, posso dar. Aí eu fui no quartinho de oração, né? Aquele quartinho de oração foi uma bênção. Deus falou muito com muita gente aqui. Eu fui lá, eu falei, Deus, o que eu vou falar? Né? O que eu vou falar? Que mensagem que eu vou falar? Me guia. E aí eu comecei um tempo de oração, né? Eu comecei a orar, comecei a meditar na palavra, né? E assim, hoje, assim, todos os dias, na verdade, quando você entrava naquele quartinho, era uma atmosfera totalmente diferente, né? Eu sentia que, assim, Deus estava ali do meu lado, sabe? Deus estava ali do meu lado, ouvindo minhas orações. Eu via o olhar dele, sabe, sobre cada um aqui. E o que ele ministrou em mim, né, na minha vida, eu quero falar, né? Abrir a Bíblia, peraí só um minutinho. Está em Salmos 24. O que é limpo de mãos e puro de coração, que não se entrega a alma à falsidade, nem jura dolorosamente, este obterá do Senhor a bênção e a justiça de Deus a sua salvação. Tal é a geração dos que buscam a face de Deus de Jacó. Levantai a porta, a vossas cabeças, levantai-vos a portais eternos, para que entre a glória do Rei. O versículo-chave tal é a geração dos que buscam a face do Deus de Jacó. Em outra tradução,
daqueles que buscam a face como Jacó buscou. E aí a gente vai lá na história de Jacó, né? Jacó, ele buscou a Deus, assim, sabe? Buscou intensamente a presença de Deus, buscou a face de Deus. E o anjo veio sobre ele, assim, e fala que o anjo marcou ele, né? E o que, assim, Deus falou comigo nitidamente foi que Deus está marcando cada um aqui. Deus está marcando cada vida, cada jovem, cada adolescente, para impactar essa geração. Que cada um aqui foi escolhido para estar lá naquele retiro. Que Deus escolheu a dedo para estar ali. Que Deus vai usar cada um. Eu vejo o futuro de cada um aqui, assim, eu penso no futuro, vejo o que Deus tem para a vida deles e, nossa, é esplêndido, sabe? Eu fico, nossa, sem palavras, assim. E em nome de Jesus, eu sei que Deus vai usar muita gente aqui, como a Larissa disse, vão ser missionários, pastores, pregadores. Nossa, é isso que eu queria passar para a igreja, né? É isso. Obrigada pela oportunidade. Amém. Glória a Deus. Alguém mais quer contar uma experiência? Jojo? Esse menino tem uma experiência. Mas, Max, consegue falar? Isso. Ela levou para casa o tapete. Aí eu disse para eles o seguinte. Eu falei para eles assim que eu fiz uma oração a Deus, que Deus derramasse sobre o coração de cada um saudade do quartinho. Mas que eles podem fazer um quartinho aqui na igreja, na casa deles, no trabalho, na escola, aonde eles colocarem o joelho no chão, ali vai ser o quartinho de oração. E eles estão aqui, pastora, queremos um quartinho, já quer colocar um quartinho lá no espaço jovem. E eu falei, vamos construir um quartinho então para vocês. Mas, Bruno, quer falar alguma coisa? Renan? Gabi? Carla? Leandro? Está feliz? Então, tá bom. Ninguém mais? Eu gostaria agora que vocês levantassem suas mãos para a igreja. Lembre-se daquilo que Deus ministrou no coração de vocês. Que Deus ia levantar a cada um de vocês como um terremoto na face da terra, para abalar as estruturas, para libertar aqueles que estão cativos, através da oração de cada um de vocês. Deus vai abalar esta nação. Então eu não vou pedir para a igreja orar por vocês, mas eu vou pedir para vocês orar pela igreja. Que vocês pudessem agora abrir seus lábios, e quero trazer ao coração de cada um de vocês. Vocês estão no quartinho da oração, na casa de Deus, aonde Deus se manifesta. Então que vocês possam já levantar as suas vozes. Sopra, Espírito de Deus. Sopra, Espírito de Deus. Mãos levantadas, Senhor. Usa cada um, Senhor, desses jovens e adolescentes, Pai. Que eles possam, ó Deus, se tornar, Pai, um canal de bênção na igreja, Senhor. Nas vidas, Pai. Que eles possam, Deus, a cada dia saber, ó Pai, que a Tua presença é real nas suas vidas, Pai. Que suas vidas, Deus, se encontram no Teu altar, ó Pai. Derrama, Deus, cada dia mais e mais da Tua graça, da Tua glória, Senhor. Que não fique, ó Deus, somente nas lembranças, Pai.
Que não fique, ó Deus, somente no retiro, Pai, mas que eles possam levar para toda a sua vida, Senhor, as experiências que eles tiveram naquele lugar, Deus. Sopra cada dia mais e mais, Espírito Santo. Sopra sobre esse lugar, Deus, sobre a tua igreja, Pai. Obrigado, ó Deus, pela tua presença no nosso meio, Pai. A nossa alma, Deus, anseia pela tua presença. Em nome de Jesus. Amém e amém. A igreja poderia dar uma salva de palmas, queridos? Os jovens. Deus abençoe a vida de vocês. Foi bom passar esse período com vocês. Muito bom. Que não fique somente no retiro. Com certeza Deus ministrou ao coração de cada um. E que vocês possam usufruir daquilo que Deus derramou na vida de cada um naquele lugar. Seja um terremoto nas mãos de Deus, para abalar, sacudir as nações, vidas serem alcançadas. Sejam apaixonados pela igreja, pela família, pelo reino e pelas almas, em nome de Jesus. Isto é simplesmente o início, o começo de uma grande história que Deus tem para realizar na vida de cada um de vocês, amém? Deus abençoe em nome de Jesus. Pode ir. Vocês querem ficar no quartinho? Eu queria compartilhar com vocês, em poucos minutos, uma palavra que Deus nos deu lá no quartinho. Eu fiz um propósito com Deus de não levar nada preparado. Aquilo que seria ministrado no coração deles, nada. Eu falei, Deus, eu quero chegar naquele lugar na total dependência do Senhor. E todas as ministrações, os devocionais, as mensagens, Deus falou ao meu coração lá no quartinho da oração. Naquele lugar onde Deus se manifestava de uma maneira especial. E uma mensagem que Deus falou ao meu coração, e eu compartilhei com eles no sábado à noite, na vigília, eu gostaria de compartilhar também com a igreja nesta noite. Você poderia abrir comigo na primeira carta aos Coríntios, capítulo 9. Coríntios, capítulo 4. E depois, na carta aos Hebreus, capítulo 11. Capítulo 4, versículo 9 e 10. Diz assim o texto: pois tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte. Somos feitos espetáculo ao mundo, aos anjos e aos homens. Versículo 10. Nós somos loucos por amor de Cristo. Vou tornar a repetir novamente esse versículo. Nós somos loucos por amor de Cristo. Hebreus capítulo 11. Enquanto você procura, quando Deus falou comigo nesse texto, em que o apóstolo Paulo escreve essa carta, quando, ao ler o versículo 10, a parte A desse versículo dizendo, nós somos loucos por amor de Cristo, eu saltei de alegria, porque o Espírito de Deus
ministrou meu coração dizendo: esse é o sentimento que eu vou derramar no coração do meu povo. Esse é o desejo que eu vou derramar no coração daqueles que estão dispostos em buscar a minha face e a minha presença. Derramar esse sentimento comparado a uma loucura, em que o apóstolo Paulo diz: nós somos loucos por amor a Deus e a Jesus Cristo. E quando Deus falou isso ao meu coração, eu comecei a pensar a respeito do que é ser louco por amor a Cristo. O que um louco é capaz de fazer para se aproximar de Deus, de Cristo. Eu dizia para os jovens: ele é capaz de entrar dentro de um quarto e perder a noção do tempo, do espaço, dos problemas, porque agora a sua alma está tomada por um desejo incontrolável de buscar ao Deus que fez os céus e a terra. Um louco, ele é capaz de abrir mão dos seus próprios sonhos para viver os sonhos de Deus. Ele é capaz de renunciar à sua vida por amor de Cristo. Foi isto em que o apóstolo Paulo, ele fez. Por amor a Cristo, eu já não tenho mais a minha vida por preciosa. Não tenho. Quando em Atos dos Apóstolos, que o apóstolo Paulo diz: eu vou para Jerusalém. Então os outros discípulos disseram para ele: não vá, é perigoso. E o apóstolo Paulo diz o seguinte: eu não sei nada do que me espera naquele lugar, somente aquilo que o Espírito de Deus me revelou: tribulações e prisões. Mas não importa, porque eu já não tenho mais a minha vida por preciosa, contando que se cumpra em mim o propósito de Deus. Um homem, sabendo que ele vai para uma cidade e naquele lugar ele seria preso, iria enfrentar tribulações, lutas, mas este homem não teve medo, porque ele entendeu o propósito de Deus para a sua vida. O seu coração estava tomado por esse sentimento de loucura, paixão, amor ao Deus que fez os céus e a terra. Foi esta a proposta que Cristo delegou sobre a sua igreja: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz, siga-me. Negar-se a si mesmo é abrir mão dos nossos sonhos, dos nossos direitos, dos nossos prazeres, para estar no centro da vontade de Deus. Queira Deus que esta noite, sobre a minha vida, sobre a sua vida, possa ser derramado esse desejo. Desejo este de estar a todos os momentos no centro da vontade desse Deus, buscando a face do Senhor. Assim como eu disse para os adolescentes: construa, levante um quartinho de oração aonde você estiver.
Põe o teu joelho no chão. Derrame as suas lágrimas. Busque a face desse Deus. E você vai ver o que Ele vai realizar na sua vida. E Deus foi falando ao meu coração. E Deus colocou ao meu coração a história de um homem que, por amor a Deus, ele fez uma loucura. Acredito eu que todos que estavam à sua volta disseram para ele: você é louco, você não pode fazer isso. Esse homem, seu nome, Moisés. Na carta aos Hebreus, capítulo 24, capítulo 11, versículo 24, diz assim o texto: pela fé, Moisés, sendo já homem. Interessante que a Bíblia diz que Moisés, ele já era homem, não era um adolescente, um jovem, porque se fosse um adolescente, um jovem, com certeza todos iriam dizer: olha, é irresponsável, é imaturo, não sabe o que quer da vida. Está falando isso porque deve estar empolgado. É porque passou alguns dias no quartinho da oração, está empolgado, então ele está tomando essa atitude. Mas não, a Bíblia nos deixa bem claro que ele já era um homem responsável, consciente. Diz assim: pela fé Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó, escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que, por algum tempo, ter o gozo do pecado. Teve por maiores riqueza o sofrimento de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa futura. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Ficou firme, porque viu aquele que é invisível. Pela fé celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não os tocasse. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho, como por terra seca, tentando os egípcios, se afogaram. É uma atitude de louco. Sabe por quê? Porque não entra na nossa lógica a atitude de Moisés. Porque é normal alguém que é pobre querer ser rico. Quem quer ser rico? Ninguém? Então faça o seguinte: se de repente Deus derramar riqueza sobre a sua vida, pode passar para mim. Eu aceito, não tem problema. Porque não é pecado. A parte já está assim, ó. Casamento, casamento. Agora, é loucura um rico dizer o seguinte: eu não quero mais ser rico, eu quero ser pobre. Você já ouviu algum rico dizendo isso? Eu até brincava com os meninos dizendo assim: eu não quero mais andar de Camaro amarelo, vou andar de busão, de ônibus. E é isso que Moisés, quando ele entende que ele está vivendo dentro de um palácio, junto com as riquezas, no bem bom, mas a sua natureza, a sua alma, chorava e clamava, porque ele sabia e entendia que a sua origem não era o Egito, que a sua origem, a sua natureza pertencia ao povo de Deus.
E ele se lembrou das promessas, da recompensa futura, da terra prometida. E quando ele entende isto, ele não pensa duas vezes de reunir a sua mãe adotiva, o seu avô adotivo, Faraó, e diz o seguinte: olha, eu sou muito grato por tudo que vocês fizeram para a minha vida, pelas oportunidades, por me colocar nas melhores escolas, nas melhores faculdades, por me dar presentes, mas hoje eu tomei uma decisão na minha vida. Eu me recuso, eu não aceito mais ser chamado filho da filha de Faraó. É como se Moisés, durante parte da sua vida, ele andando no meio do povo, e alguns jovens homens apontando para ele dizendo: ó o filho da filha de Faraó, esse nasceu num berço de ouro. Ele já não aceitava mais. Ele não queria mais se deleitar nos prazeres do Egito. Então ele vai até o Faraó, até a filha do Faraó, e ele recusa em viver como filho da filha de Faraó. Ele escolheu antes ser maltratado com o povo de Deus. Ele escolheu viver nas tribulações, nas perseguições, nas noites mal dormidas, junto com o povo de Deus. Aí ele diz: escolhendo antes ser maltratado com o povo de Deus, do que por algum tempo ter o gozo do pecado. Moisés está dizendo: do que adianta eu viver dentro desse palácio, rodeado de tudo, do bom e do melhor, só que a minha alma, o meu coração deseja outra coisa. A minha alma, o meu coração tem sede de Deus. Eu quero estar no meio do povo de Deus, do que viver por um pouco tempo nessa vida de pecado. E Moisés, ele diz o seguinte: ele viu, entendeu, que ao tomar aquela decisão de negar-se a si mesmo, de abrir mão do palácio do Egito, da sua vida de conforto, renunciar os seus sonhos, renunciar os seus desejos da carne, renunciar aquele estilo de vida que ele estava vivendo. Ele entendeu que ao fazer isso, havia uma recompensa futura para ele, uma recompensa eterna, uma recompensa de glória. Foi essa a atitude que tomou Moisés. E Moisés então ele parte, vai embora, deixando para trás sonhos, riquezas, o Egito, costumes, cultura. E ele parte agora para trilhar os caminhos do Deus que fez os céus e a terra. Ele vai embora. Alguns até poderiam dizer: coitado deste homem. Olha, é louco.
tinha tudo. Agora, por causa desse Deus, ele abandonou, deixou tudo para trás, para andar como um peregrino no deserto, sofrendo junto com esse povo, que até então é escravo. A Bíblia não nos diz, mas eu acredito que Moisés, no seu coração havia um entendimento. Este povo que é escravo, pode ser escravo fisicamente, mas a alma é livre. A alma é livre, porque eles conhecem o Deus que fez os céus e a terra. Eu posso até padecer lutas, tribulações, o meu corpo pode até ser surrado, mas a minha alma ninguém toca, porque pertence ao Deus que fez os céus e a terra. Eu até disse um exemplo lá de alguns heróis da fé do século 16, 17, na época de uma grande perseguição contra a igreja, homens que eram levados às praças, onde eram amarrados em um tronco, à sua volta eram lançados lenhas, troncos, e diziam para eles: negue o seu Cristo, pare de anunciar o seu Cristo. E no meio daquelas lenhas ele dizia: jamais negarei o meu Senhor, jamais, porque o sacrifício que ele realizou na minha vida não tem preço. Então aqueles homens, lançando fogo, e colocaram um capuz negro, com vários desenhos de demônio por dentro. E conforme o fogo ia avançando, começando a chegar no seu corpo, aquele homem do meio do fogo, ele gritava: jogue mais lenha, jogue mais combustível, porque quanto mais o fogo me consome o meu corpo, a minha alma se aproxima do meu Cristo. E esse capuz negro que vocês colocaram na minha cabeça, eu já posso ver a coroa de glória vindo no lugar desse capuz. Homens apaixonados por Deus, que já não tem mais a sua vida por preciosa. Homens que já não se sentem mais atraídos por este mundo, porque o sacrifício de Cristo o já o atraiu. O que importa é a cruz, é o caminho da cruz. Foi isso que Moisés fez. Mas alguém pode dizer: pastor, mas a atitude de Moisés, sua vida, mas foi o homem que Deus escolheu para libertar o seu povo da escravidão. Foi o homem que, com um cajado na mão, ele não temeu a fúria de Faraó. Foi um homem que Deus levantou na face da terra para mudar a história de uma nação. É isso que acontece quando um jovem, quando um adolescente, quando um homem, quando uma mulher, ele decide no seu coração e na sua alma em viver os sonhos de Deus, em rejeitar, negar os seus sonhos, renunciar à sua vida por amor a Cristo. Deus é capaz de fazer através dessa vida uma nação ser alcançada. Deus é capaz de mudar o rumo, a história de uma nação por causa da atitude de um homem. Foi isso que Deus fez. Por causa da atitude de Moisés, Deus muda a história de uma nação. Moisés vai para o deserto, junto com o povo de Deus. Um homem que deixou para trás parte da sua vida. Deixou para trás o título
de ser chamado filho da filha de Faraó. Ele trocou o seu sobrenome. De Moisés do Egito, ele agora é Moisés de Deus, dos hebreus, para viver os sonhos de Deus. Uma nação escravizada, mas por causa da atitude de coragem de um homem, Deus trouxe a libertação. E quando cheguei nesse versículo dizendo, pela fé os israelitas, no versículo 29, atravessaram o mar vermelho como por terra seca. Só é capaz de abrir o mar vermelho aquele que um dia renunciou à sua vida. Só é capaz de tirar água da rocha aquele que um dia renunciou aos seus sonhos e entregou a sua vida nas mãos dos Deus que fez os céus e a terra. O mundo hoje, eles estão mergulhados num mar de pecado. Não sabe para onde ir. O mundo hoje chora, clama por uma palavra de esperança. E eles não têm. É por isso que os meios de comunicações mostram para nós todos os dias as tragédias, as desgraças que têm acontecendo sobre a face da terra. E Deus deseja abrir um caminho nesse mar de pecado, aonde a sociedade está mergulhada. Mas para que este caminho seja aberto, se faz necessário um homem, uma mulher, um jovem, um adolescente, ter a coragem e a ousadia de negar a sua vida por amor a Cristo, de negar os seus sonhos, de negar este mundo, os prazeres desse mundo, e ter a coragem e a ousadia em que o profeta Isaías um dia disse: Senhor, eis-me aqui. Eu quero ser este homem, eu quero ser esta mulher, eu quero ser este jovem, este adolescente, que vai apontar para este mundo o verdadeiro caminho, que não é outro a não ser Jesus Cristo de Nazaré. É este o propósito que Deus, Ele tem derramado no coração da sua igreja. Deus, Ele deseja levantar homens e mulheres cheios do Espírito Santo para fazer toda a diferença. Como eu falei para os adolescentes, e posso dizer aqui essa noite, Deus quer fazer da sua vida um terremoto de bênçãos. É através da sua vida que Deus vai usar para você provocar um terremoto dentro da sua casa, no seu trabalho, em meio à sua família. Há muitos que estão à sua volta, que estão presos por causa do pecado. Mas Deus, nesses últimos dias, tem falado aos nossos corações: busque a minha presença, busque a minha face, entra no teu quarto de oração, pois eu tenho pressa de derramar sobre ti a minha graça e a minha glória. Inconformados com este mundo, mas também inconformados
com o estilo de vida a qual estamos vivendo. Que só oramos e só lemos a Bíblia quando vemos para o domingo na igreja. Durante a semana, que Deus possa derramar sobre nós uma fome insaciável, mas não fome do pão, nem sede da água, mas fome de ouvir a palavra de Deus. E quem tem fome, ele entra em desespero. Que você possa ter um desespero em buscar a face desse Deus. Desespero. Estou desesperado por Deus. Não tenho mais tempo para outra coisa, a não ser buscar a face de Deus. Fome. Jesus um dia declarou: eu sou o pão. Aquele que vier até mim jamais terá fome. Quem crê nas minhas palavras jamais terá sede. Esta fome, esta sede de justiça, nós só saciamos na pessoa gloriosa de Jesus Cristo. Eu falava para os meninos lá, nada contra o videogame, nada contra televisão, nada contra o lazer do dia a dia, nada contra o shopping, nada. Só que eu não posso admitir um jovem passar 8 horas jogando videogame, sendo que não consegue passar 1 hora prostrado diante de Deus. Alguma coisa está errado. Falta de apetite e de fome de Deus. Quer passar 8 horas na frente do videogame? Então passe pelo menos, no mínimo, 16 horas na presença de Deus. Porque nós temos mais fome material. Nós temos mais fome deste mundo, em que o próprio Senhor Jesus diz para aquela mulher, no poço de Samaria, disse: olha, a água que você bebe vai saciar a sua sede por um momento, e depois você vai tornar a ter sede novamente. Mas se você beber da água que eu tenho, se você beber desta fonte, nunca mais você terá sede, porque de ti, do seu interior, vai fluir um rio, uma fonte inesgotável de águas vivas. É esta sede, igreja, é esta sede que todos nós precisamos ter, que eu quero declarar sobre a sua vida. Corra desesperadamente, corra como loucos para esta fonte, que é Jesus Cristo de Nazaré, o pão vivo que desceu do céu. Jesus um dia disse para as 2 irmãs, uma muito atarefada, correndo, preocupada com os seus afazeres do dia a dia, nada de errado. O único problema é que aquela era a única oportunidade que Jesus estaria ali naquela casa. Não é tempo de arrumar casa, mas é tempo de estar aos pés do Senhor, ouvindo a sua voz, ouvindo a sua palavra. E é isso que o Espírito de Deus, Ele requer da mim e da sua vida. Pare um pouco com seus afazeres. É tempo de ouvir a minha voz. É tempo de meditar na minha palavra.
O que temos feito com o nosso tempo? Como temos administrado o nosso tempo? Como? Queira Deus que na nossa agenda existe lá 1 hora do dia. Encontro com o Deus que fez os céus e a terra. Porque quando eu marco um compromisso na minha agenda, eu vou correr para atender e cumprir com os meus compromissos. Então marque na sua agenda um horário, não sei qual, pelo menos 1 hora de um relacionamento íntimo com Deus, porque Deus quer descer sobre vós uma unção, uma graça tal, que através da sua vida, Deus vai abrir caminhos para aqueles que estão perdidos e desamparados, para aqueles que estão sem esperança. Deus conta com a minha vida, Deus conta com a sua vida. E é simples, basta você dizer: eis-me aqui, Senhor. E Moisés, a Bíblia diz que foi pela fé que ele tomou essa atitude, pela fé. Ele não estava vendo nada, mas ele cria que o Deus que fez os céus e a terra era poderoso para sustentá-lo nessa nova jornada da sua vida. E que esta noite, todos nós que estamos aqui, que somos corpo de Cristo, possamos tomar essa atitude pela fé. Eu vou abrir mão da minha própria vida. Já não tenho mais a minha vida por preciosa. Jesus Cristo, a Bíblia diz, e vou encerrando aqui, em 2 Coríntios 8, 9, diz assim: pois já conheceis a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza vós tornasseis ricos. Jesus, sendo rico, se fez pobre. E através da sua pobreza, nos tornamos ricos. Eu não sei se você entendeu, mas eu quero dizer para você nessa noite: você é rico. Porque através do sacrifício de Jesus, Deus derramou sobre a minha e a sua vida o maior tesouro em que um ser humano possa ter: a garantia de uma vida eterna em Cristo Jesus. Se as trombetas soarem nesta noite, eu não sei você, mas uma coisa eu posso declarar e ter a certeza: eu vou me encontrar com o meu Senhor nos ares. Porque na pobreza de Cristo, Ele me fez um rico, debaixo da sua graça. Você é rico nesta noite. Talvez você chegou aqui entristecido, enfrentando lutas, tribulações. Acalma a tua alma. Não deixe o diabo decretar a sentença sobre a sua vida. Mesmo você enfrentando lutas, mesmo talvez você chegou aqui esta noite desempregado, mas eu quero declarar sobre a sua vida: você é rico na graça de Deus. Se coloca de pé em nome de Jesus. O apóstolo Paulo,
em Filipenses, ele disse: mas o que para mim era lucro, eu considerei-o perda por causa de Cristo. Um homem que ele renunciou à sua vida. Ele renunciou a este mundo para viver os sonhos de Deus. Só quem tem essa ousadia, essa coragem de renunciar a si mesmo, lá no final, você vai poder dizer: combati o bom combate, encerrei a carreira, guardei a fé, mas eu sei que a coroa da justiça, que a coroa da glória, a recompensa da minha renúncia, perdi aqui, mas ganhei lá. Perdi a minha vida neste mundo, mas ganhei na eternidade junto com o meu Senhor. Palavras do mestre: aquele que perder a sua vida aqui, ganha lá, na eternidade. Renúncia por amor a Cristo. E eu falei para os jovens, e cabe a nós: eu renuncio o pecado, eu renuncio qualquer coisa que tem me levado para longe de Deus, seja um relacionamento ilícito, sejam amizades, se é o meu trabalho, eu renuncio por amor a Cristo, ainda que todos vão ter-me como louco. Eu renuncio os desejos da minha carne. Eu renuncio às tentações por amor do mestre, porque eu sei que há uma recompensa futura. Igreja, há uma recompensa para as nossas vidas. E esta recompensa não vem deste mundo, porque tudo que é desse mundo é passageiro, passa. Mas a minha e a tua recompensa, ela vem da eternidade, vem do trono da graça, vem das mãos do eterno. Olhe para esta recompensa, porque vale a pena renunciar à vida de pecado por algum tempo, para viver sendo maltratado com o povo de Deus, porque eu vi e entendi que é uma recompensa. Você crê que é uma recompensa para a sua vida no futuro? Eu não estou dizendo aqui de uma recompensa material, eu estou dizendo daquela recompensa que a minha alma e a sua alma anseia, de ouvir aquela voz dizendo: entrai-vos, bendito do meu Pai, para o gozo eterno, a qual eu tenho vos preparado. É este dia, é esta recompensa que eu desejo nesta noite. É o dia em que os céus vão se abrir, é o dia em que a palavra do profeta Malaquias vai se cumprir, aonde ele diz: eis que virei outra vez, e verei a diferença entre o ímpio e o servo, entre aquele que serve a Deus e aquele que não serve a Deus. É neste dia, no grande dia terrível do Senhor, aonde ele vem nos ares, como as trombetas, para buscar a sua noiva, noiva imaculada, sem mancha, sem ruga, sem pecado, e nós passaremos a eternidade com ele. Moisés recusou-se ser chamado filho da filha de Faraó.
padecer por um tempo com o povo de Deus. Levante suas mãos. Senhor Deus, obrigado, Senhor. Obrigado, ó Deus, pela Tua presença no nosso meio, Pai. Nada mais, Senhor, nos atrai, Senhor. Nada mais, ó Deus, nos chama a atenção, Pai. Porque já fomos atraídos, Senhor, pela cruz. E é pela cruz que eu vou, ó Deus. Nesta noite, Senhor, que o Senhor possa derramar sobre as nossas vidas, Pai. Sobre a cada homem, mulher, jovens, Pai. Paixão pelo Teu nome. Paixão pelo Teu reino. Paixão pela Tua igreja. Paixão por tudo aquilo que é eterno. Deus, a nossa alma tem sede de Ti, Senhor. A nossa alma tem fome de Ti, ó Deus. Mais do que a corça suspira pelas águas, a nossa alma tem sede da Tua presença, Deus. Sinta-se. Tenha fome desse Deus. Tenha sede desse Deus. Vai até a fonte. Sacia a tua fome e a tua sede no pão que um dia desceu do céu. Senhor Deus, que a partir, Senhor, desta noite, ó Deus, comece pela minha vida, Pai. Comece por mim, pela minha casa, Deus. Queremos ter fome de Ti, Senhor. Queremos, ó Deus, priorizar, Senhor, o Teu reino, a Tua justiça, a Tua presença e a Tua face, Pai. Deus, derrama sobre cada um nesta noite, Deus, uma unção de graça e de glória, Deus. Saímos daqui, ó Deus, com vontade de buscar a Tua presença e a Tua face, ó Pai. Ao chegar em casa, Deus, queremos correr para o nosso quarto e se encontrar com o Senhor lá também, Deus. Assim nós oramos, Pai, com ações de graça, em nome de Jesus.